com alguém que precisa aprender a orar com poder. O que você vai aprender aqui pode ser a chave para o céu se mover ao seu favor ainda hoje. A oração da manhã. A oração da manhã. Quantas vezes acordamos apressados, distraídos, preocupados com o relógio, com as obrigações, com o que está por vir? Mas você já percebeu que os maiores milagres na Bíblia aconteceram quando alguém parou tudo e buscou a face de Deus em primeiro lugar? Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, fazia exatamente isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 35 está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja bem, o Filho de Deus, aquele que tinha total comunhão com o Pai, acordava antes do sol nascer para estar a sós com Deus. Se até ele precisava disso, imagine nós. A primeira oração do dia tem um valor espiritual imensurável. É como abrir as janelas do céu sobre a sua casa. É como estabelecer um altar no meio do caos. É como colocar os exércitos celestiais em prontidão para batalhar ao seu favor. O Salmo capítulo 5, versículo 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Você tem aguardado com esperança? Ou tem acordado já tomado pela ansiedade? A forma como começamos o nosso dia determina o tom da nossa jornada. Quando você ora logo ao acordar, você está dizendo ao céu: Senhor, reina sobre este dia, guia os meus passos, protege minha mente, abre portas que ninguém pode fechar. E quando essa oração é feita com sinceridade, fé e alinhamento com a palavra, o céu não apenas ouve, o céu se move. Mas será que há uma maneira correta de orar? Existe um padrão que agrada mais ao coração de Deus? Sim, e não estamos falando de fórmulas ou repetições vazias. Estamos falando de atitudes espirituais que têm base bíblica e que atraem a presença divina. Comece com gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão abre as portas da sala do trono. É como dizer: Pai, antes de qualquer coisa, eu reconheço o que o Senhor já fez por mim. Em seguida, declare quem Deus é. Louve, exalte. Diga com a sua própria boca: Tu és santo, justo, fiel, meu refúgio, meu Pai, meu amigo. Isso não é apenas adoração, é guerra espiritual. Porque quando você exalta o nome de Deus, você diminui o tamanho dos seus problemas. Quando você eleva os olhos ao céu, os gigantes da terra perdem a força. Depois, apresente suas petições com fé. Não como quem joga palavras ao vento, mas como quem fala com um pai que ouve e responde. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, cada vez que você ora, Deus se inclina para ouvir. E mais do que isso, ele age. Agora pense comigo. Quantas vezes você orou de manhã sem fé? Quantas vezes repetiu palavras sem se conectar com o céu? Deus não se move por quantidade de palavras, mas pela profundidade do seu coração. Não se trata de quanto tempo você ora, mas de como você se entrega nesse momento. E aqui vai algo poderoso. Ore a palavra. Quando você ora as promessas de Deus, você está literalmente declarando verdades que já foram liberadas sobre você. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando você diz, por exemplo,
Senhor, eu declaro que sou mais que vencedor, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37, você está liberando o poder da Escritura sobre sua vida. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Isso é apenas o começo do que Deus quer fazer. Ainda vamos falar sobre como o inimigo tenta sabotar sua oração logo pela manhã, quais são os bloqueios espirituais mais comuns e, principalmente, como romper com tudo isso para viver uma manhã de céu aberto todos os dias. Se você está comigo até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Conforme diz João capítulo 17, versículo 7. Agora que você entendeu o poder de começar o dia em oração com fé, gratidão e base na palavra, vamos tocar em algo que muitos evitam: os bloqueios espirituais que impedem as orações de fluírem. Sim, existe algo que pode fechar os céus, não porque Deus não nos ama, mas porque há princípios espirituais que não podem ser ignorados. E muitas vezes estamos orando de manhã, mas nossa oração está travada, sem força, sem direção. Sabe por quê? Porque o coração está pesado, ferido ou alimentando algo que desagrada ao Senhor. Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não lhes perdoará as ofensas. Percebe? A oração eficaz nasce de um coração limpo. Você pode acordar às 5 da manhã, jejuar, orar por 1 hora, mas se guardar rancor, amargura ou orgulho, suas palavras não alcançarão o trono. Então, antes de clamar, perdoe. Antes de pedir, libere. Antes de buscar respostas, abra espaço dentro de você para que o Espírito Santo possa agir com liberdade. Não há oração mais poderosa do que a que nasce de um coração quebrantado. O salmista declarou em Salmos 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E é aqui que você pode transformar a sua manhã, quando você se ajoelha diante do Senhor e diz, Pai, eu entrego essa mágoa, eu libero esse perdão, eu te peço que limpe meu coração antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Você está fazendo algo que poucos fazem, está se despindo diante de Deus, e quando nos despimos na presença dele, ele nos reveste com autoridade, paz e graça. Outro ponto importante: o inimigo sabe do poder da oração da manhã. Ele teme ver um filho ou filha de Deus dobrando os joelhos antes mesmo de olhar o celular. Por isso, ele vai fazer de tudo para distrair você. Cansaço, preocupações, notificações, pensamentos soltos. Tudo isso é arma para sabotar seu encontro com o céu. Mas aqui está a chave. A sua intenção tem poder. Deus vê quando você escolhe priorizá-lo. Ele vê quando você se levanta mesmo com sono, quando se ajoelha mesmo sem palavras, quando fecha os olhos e sussurra, Pai, eu estou aqui. Isso move o coração do Pai. A fidelidade nas pequenas coisas abre as portas para as grandes manifestações. É por isso que eu te encorajo a criar um altar na sua casa. Pode ser um canto simples, uma cadeira, um tapete, um lugar onde você encontra o céu. E nesse lugar, todas as manhãs, declare com fé, este é o dia que o Senhor fez. Eu o consagro a ti, Senhor. Diga isso em voz alta. Traga o céu para dentro da sua casa. Estabeleça uma rotina espiritual, não por religiosidade, mas por amor e compromisso com aquele que te sustenta. E se você não sabe por onde começar, eu vou te ensinar uma estrutura simples para orar pela manhã que pode transformar sua vida espiritual. Anote aí: agradecimento. Agradeça pela vida, pela proteção, pelo novo dia. Arrependimento.
Peça perdão por tudo que pode entristecer o Espírito Santo. Entregue o dia, sua agenda, seus pensamentos e emoções a Deus. Petição. Peça direção, sabedoria, provisão, proteção, declaração da palavra, profetize versículos sobre sua vida. Silêncio. Fique alguns segundos em silêncio, ouvindo a voz de Deus no seu espírito. Você não precisa ser eloquente. Você só precisa ser sincero. Deus responde a um coração sincero, com mais intensidade do que a um discurso perfeito. É no quarto secreto, no silêncio da manhã, que grandes batalhas espirituais são vencidas antes mesmo de o mundo despertar. E agora, quero te lembrar de algo poderoso. Você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas que, como você, estão acordando para uma vida de oração real, transformadora, viva. Aqui no canal Tempo com Deus, estamos formando uma geração que ora com poder, que vive o sobrenatural de Deus, que não se conforma com uma fé morna. Somos uma comunidade de fé e você faz parte dela. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está te chamando para um novo nível de intimidade com Ele, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Mas não é uma chamada comum. Atenção! Se até agora você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento perfeito. Clique agora em inscrever-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Porque nos próximos vídeos vamos revelar mistérios bíblicos sobre batalha espiritual, jejum, promessas esquecidas e segredos da intercessão, conteúdos que podem transformar a sua jornada com Deus de forma definitiva. Não apenas assista, participe, comente, ore junto. Você foi chamado para isso. E me diga nos comentários, qual é o maior desafio que você enfrenta para orar pela manhã? Eu quero orar por você. Agora que já entendemos o que destrava o céu sobre nossas manhãs, no próximo bloco, vamos mergulhar no que acontece no mundo espiritual quando você ora da maneira certa. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode abrir os seus olhos para uma realidade que muitos cristãos ignoram por toda a vida. Você já parou para pensar no que realmente acontece nos céus quando um filho de Deus ora? Especialmente quando essa oração é feita logo ao amanhecer, antes que os ruídos do mundo ocupem a mente, quando o coração ainda está sensível e desperto para a presença divina? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Pedro Silva e este é o canal Tempo com Deus. E agora, nesta etapa da nossa jornada, quero te convidar a mergulhar comigo num entendimento espiritual profundo. A palavra nos revela que há um mover invisível, mas real, acontecendo ao nosso redor. Anjos em ação, respostas sendo liberadas, barreiras sendo quebradas. Sim, quando você ora assim pela manhã, os céus se movimentam ao seu favor. Veja o que está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui vemos algo extraordinário. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual nos céus para que a resposta chegasse até ele. Você entende isso? A sua oração não é uma simples conversa. Ela é um decreto no mundo espiritual. Ela ativa os exércitos celestiais, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te manter ocupado, distraído, com sono ou até mesmo desmotivado espiritualmente. Mas quando você resiste a essas artimanhas e se coloca de pé ou de joelhos diante de Deus nas primeiras horas do dia, você está
tocando o coração do céu e abalando os alicerces do inferno. Há uma força tremenda em levantar-se cedo para buscar o Senhor. Jesus mesmo fazia isso. Está em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Filho de Deus sentia a necessidade de orar ao Pai logo pela manhã, o que nos faz pensar que podemos viver um dia inteiro sem nos conectar com Ele primeiro? A oração matinal não é apenas uma rotina devocional, é uma arma de guerra. É o momento onde você coloca sua armadura espiritual, descrita em Efésios, capítulo 6. É quando você declara: hoje não vou andar na carne, mas no espírito. Hoje o medo não vai dominar minha mente. Hoje não viverei pelos meus sentimentos, mas pela fé em Cristo. Quantas decisões erradas são tomadas simplesmente porque não oramos ao acordar? Quantas palavras lançadas que ferem, quantas reações impensadas, quantas oportunidades perdidas, quantas ciladas não discernidas, tudo porque deixamos passar o momento de consagração no início do dia. Irmão, irmã, quando você ora assim de manhã, você está ativando um escudo ao seu redor. Você está se alinhando com a vontade de Deus para as próximas 24 horas. E mais, a sua oração não afeta apenas você. Quando um crente ora de manhã, ele abençoa sua casa, sua família, seu local de trabalho, seus projetos. Em Gênesis capítulo 19, versículo 29, a Bíblia diz que, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Veja que impressionante. Foi por causa da intercessão de Abraão que Deus salvou Ló. Ou seja, a sua oração pode salvar pessoas que você ama, mesmo quando elas estão distantes ou até mesmo desviadas. Você está entendendo o nível disso? Quando você ora com propósito, com sinceridade, com fé, o céu se curva para ouvir, o trono de Deus se abre para receber sua voz. As cadeias espirituais começam a se romper, os anjos são comissionados e o Espírito Santo começa a alinhar o seu coração com os planos do Pai. Mas há algo mais. E talvez isso seja o que você mais precisa ouvir hoje. A sua oração da manhã é também o momento onde Deus renova a sua identidade espiritual, porque durante o dia somos bombardeados com mentiras do inimigo. Você não é suficiente. Você está sozinho. Deus te esqueceu. Não vai dar certo. Mas ao orar logo cedo, Deus te lembra: você é meu filho amado. Eu estou com você. Eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. A oração tem esse poder: calar a voz do inimigo e amplificar a voz de Deus dentro de você. E agora eu te pergunto: quantos dias você tem começado no piloto automático sem buscar a presença dele primeiro? Quantas bênçãos você pode ter perdido por simplesmente não alinhar seu espírito com o céu nas primeiras horas da manhã? Deixe nos comentários sua resposta. E se você ainda não escreveu, declare: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Antes de passarmos à última parte deste vídeo, a mais forte e impactante, quero deixar algo no seu coração. Nunca subestime uma oração feita de madrugada ou pela manhã. Nunca ache que Deus não está ouvindo, porque no tempo certo a resposta vem, e vem com força. Na próxima parte, vamos revelar o tipo de oração que estremece o mundo espiritual, move os céus com velocidade e abre caminhos onde só havia deserto. E mais, vou te ensinar a fazer uma oração de ativação profética para a sua manhã, que vai mudar o ambiente da sua casa e da sua vida espiritual. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bênção estarmos juntos até aqui. Eu sou Pedro Silva e este é o canal Tempo com Deus.
Que a unção do Espírito Santo permaneça sobre você e sobre a sua casa, enquanto finalizamos essa revelação. Agora chegou a hora da resposta mais esperada deste vídeo. Falamos sobre o impacto da oração da manhã, sobre como ela movimenta os céus e desestabiliza os planos do inferno. Mas existe uma forma de orar pela manhã que ativa um mover sobrenatural imediato. E é isso que vamos compartilhar agora. Não é qualquer oração, não é repetição vazia, não é apenas um Deus, abençoa meu dia. O tipo de oração que move o céu de verdade ao seu favor logo ao amanhecer precisa de 3 elementos fundamentais: intimidade, autoridade e entrega absoluta. Vamos começar com a intimidade. A oração eficaz da manhã precisa ser um encontro de amor com o Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Essa é a chave da intimidade. Não comece o dia correndo para o mundo. Corra primeiro para os braços do Pai. Depois vem a autoridade. Efésios, capítulo 2, versículo 6, nos lembra que fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso significa que você não ora do ponto de vista da derrota, mas da vitória. Você não pede como mendigo espiritual. Você declara como filho herdeiro do reino. A oração da manhã precisa conter decretos firmes, palavras com fé, declarações proféticas baseadas na palavra. Por fim, vem a entrega. Essa é a parte mais desafiadora, porque envolve render sua vontade. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus, prestes a ser entregue, ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A verdadeira oração da manhã que muda destinos não é a que pede o que eu quero, mas a que diz: Senhor, conduza meu dia conforme a tua vontade. Eis-me aqui. Quando você une esses 3 ingredientes, o céu se move. Deus envia anjos para guardar seus caminhos. Portas são abertas, laços são quebrados, estratégias malignas são canceladas antes mesmo de acontecerem. Você se torna alguém que caminha debaixo da direção divina e não mais segundo as circunstâncias ao redor. Agora, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração poderosa de ativação espiritual para as suas manhãs. Se puder, feche seus olhos, coloque a mão no coração e repita comigo com fé: Pai amado, neste momento eu consagro o meu dia a Ti. Antes de qualquer coisa, eu te busco. Que a Tua presença me envolva desde agora. Renova a minha mente, limpa meu coração, fortalece meu espírito. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia de vitórias, de paz, de conquistas e proteção divina. Repreendo toda a seta do inimigo, toda palavra contrária, toda distração espiritual. E te entrego meus caminhos, minhas decisões, meus pensamentos. Senhor, que se cumpra hoje a Tua vontade em minha vida, que eu viva este dia debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Você sentiu isso? Essa oração simples, feita com o coração rendido, tem um peso espiritual gigantesco. Porque não são as muitas palavras que movem o céu, mas a sinceridade e a fé com que as pronunciamos. E eu te digo mais: se você transformar essa oração em um hábito diário, você vai ver sua vida mudar radicalmente. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque você estará revestido do alto, cheio da paz, que excede o entendimento e andando pela fé, e não pelo que vê. Como disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, a oração é o elo de comunicação entre a fraqueza humana e a onipotência divina. Nunca subestime uma oração feita com fé logo pela manhã.
Ela é como um comando espiritual que ordena o alinhamento do seu dia com o reino de Deus. E para encerrar, eu deixo esta palavra sobre sua vida profeticamente. O Senhor está diante de ti neste dia. Ele te guarda, te livra, te instrui, e nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque o sangue de Jesus está sobre você e sua casa. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo está sobre você agora. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Tempo com Deus, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia sob a direção de Deus. Escreva aqui nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. E não saia daqui sem ver os 2 vídeos que estão na tela final. Um deles continua essa linha de oração e despertamento espiritual, e o outro revela um dos maiores mistérios ocultos nas orações de Jesus. Você precisa assistir. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e guia meus passos a partir de hoje. Procure uma igreja cristã próxima de você. Não caminhe sozinho. Você é precioso para Deus e Ele tem uma jornada gloriosa para a sua vida. Que a paz do Senhor te acompanhe. Até a próxima, aqui no canal Tempo com Deus. Deus te abençoe ricamente. As orações que fizemos foram respondidas, as portas que batemos foram abertas e os fardos que carregamos pareceram mais leves. Nesses dias, a gratidão flui facilmente. Elevamos nossos corações e dizemos: obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos a Ele pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de riso, pelas amizades e pelo amor que experimentamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm do alto e descansamos no conhecimento de que nossas vidas estão seguras em suas mãos. Mas e os dias difíceis? E os dias em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas que batemos permanecem fechadas? É nesses momentos que a gratidão se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para dar graças apenas quando a vida é fácil. Ela nos diz para dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele está se movendo, de maneiras que vão além do nosso entendimento. Agradecemos a Deus, não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada provação, cada momento de dor, para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Talvez não entendamos agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava entrelaçando todas as coisas para o nosso bem. Quando deitamos nossas cabeças à noite, agradecemos a Deus pela força para termos atravessado o dia. Talvez o dia tenha sido esmagador, cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui, ainda estamos respirando. Isso por si só é motivo para sermos gratos. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, de sua misericórdia e de sua graça. Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nem vimos? Quantas vezes Ele proveu para nós de maneiras que nem reconhecemos? Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, nos deu as palavras certas na hora certa ou nos deu paz quando mais precisávamos? A gratidão muda a postura de nossos corações.
Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Quando o agradecemos, mudamos nosso foco dos nossos problemas para a sua presença. Paramos de nos deter no que deu errado e começamos a focar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que deu certo hoje seja o fato de termos sobrevivido, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Curtiu o vídeo? Comente amém e clique no like, mas não saia antes do final. Tem uma surpresa. Agradecemos a Deus pelas coisas simples: a comida em nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, a capacidade de andar, ver, ouvir. Quantas vezes tomamos essas coisas como garantidas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa pelo que tão facilmente negligenciamos. As coisas que vemos como comuns são, na verdade, bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama além da medida. Agradecemos a Ele pelas pessoas em nossas vidas, a família e os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até mesmo aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos tem um propósito no plano de Deus. Alguns estão lá para nos elevar, enquanto outros estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Até mesmo aqueles que nos ferem podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Se quer mais conteúdos assim, inscreva-se agora e comente 2 para mostrar seu apoio. Agradecemos a ele pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Cada dia, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo que ser grato, pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nossos passos. Quando estamos fracos, Ele é forte. Agradecemos a Ele por sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós falhamos. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã e sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quão longe achamos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que motivo para dar graças? Agradecemos a Ele por sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sós. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos. Na quietude da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar na certeza de que Deus está perto. Ele ouve cada oração, vê cada lágrima e conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas muda a nós. Ela enche nossos corações de paz, nos lembra quem Deus é e o que Ele fez e fortalece nossa fé para os dias que virão. Segunda confissão e rendição. Quando a noite se instala e o mundo fica silencioso, há um momento de profunda reflexão que cada um de nós deve enfrentar. Um momento em que ficamos diante de Deus, não com pretensão, não com orgulho, mas com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é. A Bíblia nos diz em Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um entre nós que seja perfeito. Todos nós cometemos erros, falamos palavras que não deveríamos ter dito, pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado e fizemos coisas que desejaríamos desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos o peso de nossos pecados sozinhos. Ele nos chama à confissão. Ele nos chama à rendição. Confissão
não é sobre vergonha, não é sobre condenação. É sobre vir diante de um Pai amoroso, com um coração honesto, depositando nossos fardos e permitindo que sua graça nos lave. Há um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder nossos pecados, quando os enterramos bem fundo, eles não desaparecem. Eles permanecem, festeram, pesam em nossas almas como correntes pesadas. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos, Senhor, eu falhei, eu pequei contra ti, algo milagroso acontece. O peso começa a se dissipar, as correntes começam a se romper, a misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos, a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem, Ele quer a verdade, Ele quer honestidade, Ele quer um coração que esteja disposto a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia nos diz em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. Sua misericórdia é maior que nossos fracassos. Sua graça é maior que nossas fraquezas. Não pule o vídeo, assista até o fim para uma revelação especial e deixe seu like. Rendição é o próximo passo. É uma coisa confessar nossos pecados, é outra colocá-los aos pés de Deus e nos afastarmos deles. Quantas vezes trazemos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los novamente? Dizemos, Senhor, eu entrego isso a Ti. Mas no fundo de nossas mentes ainda seguramos a culpa, a vergonha, o arrependimento. A verdadeira rendição significa deixar ir. Significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar nele com o resultado. Rendição não é apenas sobre pecado, é sobre controle. Gostamos de estar no controle. Gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de gerenciar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando. Não podemos prever o amanhã. Não temos o futuro em nossas mãos. Deus tem. E Ele está nos chamando para deixar ir e confiar nele. Alguns de nós estão carregando fardos que nunca fomos destinados a carregar. Preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram na quietude da noite. Nós os seguramos, tentando consertar as coisas por nossa conta, tentando encontrar soluções com nossa própria força. Mas Deus está dizendo, dê isso a mim. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não algumas de nossas ansiedades, não apenas aquelas que achamos que ele pode lidar, todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que pensamos que ninguém mais entende. Deus entende, e Ele está esperando que as entreguemos a Ele. Quando confessamos, estamos liberando nossos pecados para Deus. Quando nos rendemos, estamos liberando nossa vontade para Ele. Isso é o que parece a verdadeira paz. Uma vida totalmente entregue a Deus. Não mais lutando, não mais sobrecarregada, mas descansando em sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava cansado, que carregava fardos pesados demais para suportar. Ele veio a Jesus e Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está aberto hoje. Jesus ainda está chamando os cansados, os quebrantados.
Aqueles que sentem que não têm mais nada a oferecer, Ele está dizendo: venha, coloque isso aos meus pés, deixe-me carregá-lo por você. Rendição não é fraqueza. É preciso grande força para dizer: Deus, eu entrego isso a ti. O mundo nos diz para lutar mais, tentar mais, perseverar com nossa própria força. Mas Deus nos diz para deixar ir, para confiar nele, para acreditar que ele sabe o que é melhor. Talvez hoje tenha sido um dia de fracasso. Talvez você tenha dito algo que deseja não ter dito. Talvez tenha machucado alguém. Talvez tenha cometido um erro que não pode desfazer. Deus não está pedindo que você conserte isso sozinho. Ele está pedindo que você venha a Ele, confesse, se renda e receba a sua graça. Talvez hoje tenha sido um dia de ansiedade. Talvez você tenha passado horas preocupado com algo fora de seu controle. Talvez tenha imaginado 1000 cenários em sua mente, tentando descobrir como lidar com uma situação sem resposta fácil. Deus não está pedindo que você resolva tudo. Ele está pedindo que você confie nele, que entregue o desconhecido e descanse em seu plano. Talvez hoje tenha sido um dia de esforço. Você trabalhou duro, perseverou, mas ainda se sente vazio, ainda sente que não é suficiente. A verdade é que você nunca foi destinado a fazer isso sozinho. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo rendição. A paz na confissão, a liberdade na rendição. Quando seguramos nossos pecados, eles nos controlam. Quando seguramos nossas preocupações, elas nos consomem. Mas, quando as colocamos aos pés de Jesus, encontramos descanso. Deus já sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos pensamentos antes que os falemos. Ele conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele não se surpreende com nossos fracassos. Ele não está desapontado com nossas fraquezas. Ele está simplesmente esperando que venhamos a Ele, que abramos nossos corações, que confessemos e nos rendamos. Não há pecado grande demais para a sua misericórdia. Não há fardo pesado demais para a sua graça. Não há medo grande demais para seu amor. Quando confessamos e nos rendemos, não estamos apenas deixando o passado para trás. Estamos entrando no futuro que Deus preparou para nós, um futuro de paz, de alegria, de confiança completa no único que segura todas as coisas. Vamos interagir? Comente 3 se amou, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Terceira, renovação e força. Quando o dia chega ao fim e o mundo começa a descansar, há um momento em que devemos voltar nossos corações para Deus e buscar a renovação que só Ele pode proporcionar. A vida tem um jeito de nos esgotar, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cada dia traz suas próprias batalhas, seus próprios fardos, seus próprios momentos de exaustão. Alguns dias, sentimos que demos tudo o que tínhamos. Esgotamos cada grama de força, apenas para descobrir que as exigências da vida continuam. É nesses momentos, quando nos sentimos vazios e fracos, que devemos vir diante do Senhor e pedir sua renovação e sua força. A Bíblia nos lembra, em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isso não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual. Nossa força não vem de nós mesmos, não vem de nossa própria força de vontade ou determinação. Vem somente de Deus. Quando confiamos em nossas próprias habilidades, chegamos a um ponto de ruptura. Mas, quando nos rendemos e buscamos renovação nele, encontramos uma fonte de força que nunca se esgota. A renovação começa com o reconhecimento de nossa necessidade de Deus. O mundo nos diz
para seguir em frente, continuar mesmo quando estamos exaustos. A sociedade glorifica a ocupação, o esgotamento e a autossuficiência. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para vir a Ele, para colocar nossos fardos aos seus pés, para descansar em sua presença. A renovação não é sobre se esforçar mais. É sobre se render mais profundamente. É sobre reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que nunca fomos destinados a fazer isso sozinhos e que Deus está mais do que disposto a nos carregar quando não podemos mais nos carregar. Quando buscamos renovação, estamos pedindo a Deus que refresque nossas mentes, purifique nossos corações e restaure nossos espíritos. Os fardos do dia podem pesar muito sobre nós. As decepções, as lutas, as pressões, tudo isso se acumula, deixando-nos cansados e desanimados. Mas a presença de Deus é um lugar de restauração. É um lugar onde nossa exaustão é encontrada com sua força, onde nossa fragilidade é curada por seu amor, onde nosso vazio é preenchido por seu espírito. Força não é apenas sobre resistência física, é sobre a capacidade de permanecer firme na fé quando tudo ao nosso redor é incerto. É sobre confiar em Deus no meio das provações, sobre segurar suas promessas mesmo quando não podemos ver o caminho adiante. Há momentos em que nossa força parece esgotada, quando o peso da vida parece pesado demais para suportar. Mas Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não nos pede para sermos fortes por nossa conta. Ele nos convida a tirar força dele. Quando vamos para a cama à noite, devemos pedir a Deus que renove nossos espíritos para que não carreguemos o peso de hoje para o amanhã. Quantas vezes vamos dormir ainda, segurando as frustrações, as decepções, os fracassos do dia? Repetimos conversas em nossas mentes, nos detemos em coisas que não podemos mudar e permitimos que a preocupação crie raízes em nossos corações. Mas Deus nos chama a lançar nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. A força na quietude. O mundo nos diz que a força está na ação, no movimento, em seguir em frente. Mas a Escritura nos diz, em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, encontramos renovação. Na quietude, ouvimos sua voz. Na quietude, recebemos a força que precisamos para continuar. O Espírito Santo opera em nós quando aquietamos nossos corações diante dele, quando silenciarmos o barulho do mundo e permitimos que sua presença nos preencha. Às vezes, precisamos de renovação porque estivemos lutando batalhas que nos deixaram feridos. A vida tem um jeito de trazer provações que testam nossa fé. Há momentos em que o desânimo se insinua, quando começamos a duvidar, quando sentimos vontade de desistir. Mas Deus é nosso curador. Ele é aquele que restaura a alegria dos corações partidos, que dá beleza em troca de cinzas. Sua renovação não é temporária, é completa. Ele não nos dá apenas força suficiente para sobreviver mais um dia. Ele nos enche com o poder de caminhar em vitória. A renovação também vem através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma fonte de vida. É o pão que nos sustenta, a luz que nos guia, a verdade que nos ancora. Quando estamos cansados, devemos recorrer à sua palavra e permitir que ela nos lave, renove nossas mentes, nos lembre de suas promessas. Sua palavra nos diz, em Hebreus 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sua palavra nos lembra, em Romanos 8, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Sua palavra declara, em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, a força na oração. Quando vamos diante de Deus em oração, não estamos apenas falando palavras ao vento, estamos em comunhão com o Criador do universo. Estamos alinhando nossos corações com os dele, recebendo sua paz, tirando de seu poder. A oração não é o último recurso, é nossa linha de vida. É o lugar onde trocamos nossa fraqueza por sua força, nossa confusão por sua sabedoria, nossa tristeza por sua alegria. Força não é sempre sobre grandes atos de poder. Às vezes, força é simplesmente escolher confiar em Deus por mais um dia. É escolher louvá-lo no meio da dificuldade. É escolher acreditar que Ele ainda está no controle, mesmo quando não entendemos. Esse tipo de força vem somente de Deus. Deus não promete que nunca enfrentaremos lutas, mas promete que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não promete que nunca ficaremos cansados, mas promete ser aquele que nos renova. Sua força não é dada com parcimônia, é dada em abundância. Cada noite, devemos vir diante de Deus e pedir que Ele nos renove, para que não vivamos na exaustão de ontem. Devemos pedir que Ele nos encha com sua presença, para que acordemos não apenas fisicamente renovados, mas espiritualmente fortalecidos. O inimigo gostaria que permanecêssemos cansados, desanimados, em um estado de exaustão espiritual. Mas Deus nos chama à renovação. Ele nos chama à força. Ele nos chama a caminhar em seu poder, sabendo que aquele que começou uma boa obra em nós a levará à conclusão. Quarta orientação para o amanhã. Quando a noite se aproxima e o mundo fica silencioso, há um momento sagrado entre nós e Deus, onde devemos buscar sua orientação para o amanhã. O dia foi longo, cheio de suas próprias lutas, vitórias e lições. E agora, estamos no limiar de um novo dia. Não sabemos o que o amanhã trará. Não sabemos os desafios que enfrentaremos, as pessoas que encontraremos, as decisões que teremos que tomar, mas sabemos de aquele que segura o amanhã. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos, não importa o quanto nos preparemos, sempre haverá momentos em que seremos confrontados com o inesperado. Haverá provações que testarão nossa fé, oportunidades que exigirão sabedoria e encruzilhadas que demandarão discernimento. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo antes mesmo de entrarmos no próximo dia. Não precisamos caminhar cegamente. Não precisamos confiar em nosso próprio entendimento. Deus está pronto para nos guiar, se estivermos dispostos a seguir. A orientação começa com a rendição. Muitas vezes, abordamos nossos planos com uma mentalidade de controle. Definimos nossas agendas, traçamos nossos objetivos e determinamos a direção que achamos que nossas vidas devem tomar. Mas a Escritura nos lembra, em Provérbios 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A verdadeira orientação não é sobre pedir a Deus que abençoe os planos que já fizemos. É sobre colocar nossos planos diante dele e dizer: Senhor, guia-me. Mostra-me o caminho que devo seguir. Alinha meu coração com tua vontade. Quando pedimos a orientação de Deus, estamos reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos, sua sabedoria é maior, sua visão é mais clara. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos à frente, os desvios que só levarão à frustração, as oportunidades que trarão realização duradoura. Ele não está apenas nos guiando para o sucesso em termos terrenos, ele está nos moldando para a eternidade. Ele está refinando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Às vezes,
A orientação de Deus é clara e imediata. Há momentos em que Ele fala tão diretamente aos nossos corações que não temos dúvida sobre o caminho que devemos tomar. Mas há outras vezes em que sua orientação é uma jornada. Ele nem sempre revela o plano inteiro de uma vez. Ele nos pede para confiar nele um passo de cada vez. Assim como ele guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ele nos guia de maneiras que requerem dependência. Ele nem sempre mostra toda a estrada, mas nos dá luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos buscá-lo diariamente. Se tentarmos navegar a vida por nossa conta, tropeçaremos. Se confiarmos apenas em nossa própria sabedoria, faremos escolhas que nos afastarão do melhor de Deus. Mas, se nos humilharmos diante dele e pedirmos sua direção, ele nos guiará com sua mão amorosa. Ele abrirá as portas certas, fechará as erradas, colocará as pessoas certas em nosso caminho e removerá aquelas que nos desviariam. A orientação também vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico, é uma fonte viva e respirante de sabedoria. É uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Quando meditamos em sua palavra, quando alinhamos nossas decisões com sua verdade, estamos caminhando em sua orientação. Não estamos sendo guiados por emoções, por circunstâncias ou por raciocínios humanos. Estamos sendo guiados pela sabedoria imutável de Deus. A oração é outra chave para a orientação divina. Quando vamos diante de Deus e buscamos seu conselho, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos nos comunicando com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos medos, nossos desejos, nossas lutas. Ele conhece o peso que carregamos, as incertezas que nos mantêm acordados à noite, e Ele está esperando que venhamos a Ele, que coloquemos tudo diante dEle, que peçamos para Ele nos guiar. Há algo poderoso em terminar o dia em oração, não apenas agradecendo a Deus pelo passado, mas buscando-o para o futuro. É um ato de confiança. É dizer, Senhor, eu não sei o que o amanhã trará, mas confio em Ti com ele. Confio em Ti com minhas decisões. Confio em Ti com meus relacionamentos. Confio em Ti com minhas responsabilidades, meu trabalho, minha família, meu futuro. Muitos de nós carregamos ansiedade sobre o futuro. Preocupamo-nos com o que acontecerá. Se estamos fazendo as escolhas certas, se estamos no caminho certo. Mas Deus nunca pretendeu que caminhássemos no medo. Ele nos chama a caminhar pela fé. A preocupação acontece quando tentamos descobrir tudo por nossa conta. A paz acontece quando colocamos tudo nas mãos de Deus. A orientação de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele nos leva em direções que não esperamos. Às vezes, Ele nos chama a sair em fé, a deixar para trás o que é familiar, a atravessar portas que parecem intimidantes. Mas, se confiarmos nele, se obedecermos ao seu chamado, descobriremos que seu caminho é sempre o melhor. A estrada que ele nos leva nem sempre será a mais fácil, mas será sempre aquela que leva a um propósito maior, uma alegria maior, uma paz maior. O inimigo tentará nos distrair. Ele tentará plantar sementes de dúvida, fazer-nos questionar se realmente estamos ouvindo de Deus, fazer-nos hesitar quando deveríamos estar avançando. É por isso que é tão importante permanecer perto de Deus, passar tempo em sua presença, ouvir sua voz. Sua orientação nunca contradirá sua palavra. Ele nunca nos levará ao pecado. Ele nunca nos levará ao compromisso. Ele sempre nos levará à verdade, à justiça, à sua vontade perfeita. Um dos maiores perigos que enfrentamos é a tentação de correr à frente de Deus.
Vivemos em um mundo acelerado que exige respostas imediatas, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, sua orientação exige espera. Às vezes, Ele nos pede para ficarmos quietos, para confiarmos nele, para esperarmos pelo seu tempo perfeito. Quando tentamos forçar portas antes do tempo, muitas vezes acabamos entrando em problemas. Mas, quando esperamos no Senhor, quando confiamos em seu processo, descobrimos que Ele estava preparando algo maior do que poderíamos ter imaginado. Haverá dias em que nos sentimos incertos, quando não sabemos para onde ir, mas devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, nossa fonte de sabedoria. Ele nos conduzirá quando pedirmos. Ele nos dará paz quando o buscarmos. Ele dirigirá nossos passos quando confiarmos nele. Enquanto nos preparamos para descansar, devemos entregar o amanhã nas mãos de Deus. Devemos pedir que Ele guie nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Devemos pedir que Ele alinhe nossos corações com sua vontade, que nos ajude a reconhecer sua voz, que nos dê coragem para seguir onde Ele nos conduz. Não precisamos temer o desconhecido. Não precisamos caminhar na incerteza. O mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. O mesmo Deus que nos carregou até ontem nos carregará até amanhã. O mesmo Deus que nos guiou até aqui continuará a nos guiar, um passo de cada vez. A batalha é espiritual. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estamos em uma batalha espiritual, quer percebamos ou não. Essa batalha não é de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades e poderes das trevas no mundo invisível. Todos os dias, forças além do que nossos olhos podem ver estão trabalhando para influenciar, enganar e afastar as pessoas da verdade de Deus. Alguns descartam essa realidade, pensando que a guerra espiritual é apenas uma metáfora, mas o inimigo adoraria nada mais do que fazer as pessoas ignorarem sua existência. No momento em que fingimos que ele não está lá, ele ganha terreno. Desde o início, o objetivo de Satanás tem sido roubar, matar e destruir. Ele é um enganador, um tentador e um mentiroso, e suas táticas não mudaram. Ele sussurra dúvidas, planta confusão e cega as pessoas para a verdade. Ele usa distrações, falsos ensinamentos e até posses materiais para ganhar um ponto de apoio na vida das pessoas. E para muitos, a batalha começa em seus próprios lares. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada, uma maneira de estabelecer sua influência na vida de pessoas desprevenidas. Uma das maiores decepções hoje é a ideia de que o que trazemos para nossas casas não tem consequências espirituais. Muitos acreditam que objetos, símbolos ou formas de entretenimento são apenas coisas inofensivas, sem significado mais profundo. Mas a Escritura conta uma história diferente. Ao longo da Bíblia, Deus advertiu seu povo contra trazer qualquer coisa para suas casas que estivesse ligada à idolatria, feitiçaria ou falsos deuses. Ele ordenou aos israelitas que destruíssem objetos associados ao culto pagão, porque eles carregavam corrupção espiritual. Ele lhes disse para não terem parte em nada que honrasse as trevas, porque sabia que essas coisas desviariam seus corações dele. A mesma batalha espiritual está acontecendo hoje. O inimigo não parou de trabalhar e ele ainda busca influenciar as pessoas através das coisas que elas possuem e consomem.
Alguns convidam as trevas para suas casas sem nem perceber. Eles seguram livros, estátuas ou símbolos que representam falsas religiões ou práticas ocultas. Eles se entretêm com filmes, músicas ou jogos que glorificam o pecado, a violência e a rebelião contra Deus. Eles trazem amuletos ou artefatos que prometem sorte ou proteção, mas, em vez disso, convidam à escravidão espiritual. Mas a influência do inimigo não é apenas sobre objetos físicos. É também sobre o que é permitido criar raízes no coração. Muitas pessoas vivem com amargura, falta de perdão e pecado não arrependido, e essas coisas criam uma porta aberta para a opressão demoníaca. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Mas quando as pessoas seguram raiva, ressentimento ou pecados secretos, elas permitem que o inimigo ganhe um ponto de apoio em suas vidas. Ele trabalha através do engano, fazendo as pessoas acreditarem que certos comportamentos ou hábitos são inofensivos, quando na realidade eles as estão afastando de Deus. Muitas pessoas lutam com ansiedade, medo ou depressão, sem perceber que essas coisas podem, às vezes, estar ligadas à opressão espiritual. O inimigo prospera nas trevas, e onde quer que ele receba acesso, ele buscará trazer confusão e destruição. Muitas pessoas não sabem que as lutas que enfrentam não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais por natureza. A Bíblia deixa claro, em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não é passivo e não tira folga. Ele está sempre procurando oportunidades para enfraquecer a fé dos crentes e manter os descrentes presos no engano. É por isso que é tão importante ser espiritualmente vigilante. O inimigo usará qualquer método que puder para se infiltrar na vida de uma pessoa. Ele usará entretenimento, relacionamentos, posses e até pensamentos para plantar sementes de dúvida e rebelião. Ele quer que as pessoas acreditem que o pecado não é grande coisa, que o que elas trazem para suas casas não importa e que os mandamentos de Deus estão desatualizados. Mas a verdade é que tudo o que permitimos em nossas vidas tem um impacto. A boa notícia é que o inimigo não tem poder supremo. Ele é um inimigo derrotado e ele não pode resistir à autoridade de Deus. Mas para aqueles que estão desavisados ou indiferentes, ele continuará a ganhar terreno. Muitas casas estão cheias de coisas que convidam sua presença, e enquanto essas coisas permanecerem, sua influência permanecerá também. A batalha é real, e não é uma que pode ser ignorada. Ao longo da Bíblia, Deus deixa claro que os objetos nem sempre são apenas objetos. Eles podem carregar influência espiritual, seja nos aproximando dele, seja abrindo portas para o inimigo. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. Elas pensam no reino espiritual como algo distante, algo que envolve apenas oração, fé e decisões morais. Mas a verdade é que o mundo físico e espiritual estão profundamente silence wrapped in thread, stitched from pages never read, a breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and pain
were whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost. The sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin. I bend beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture knows.